com as coisas que atravessam esse social. Nós temos que pensar no sujeito humano como um ser biopsicossocial, espiritual, transcendental, etc., né? O ser humano é muito complexo. E quando nós pensamos na dimensão social dele, isso se torna ainda, parece que mais complexo, né? Uma coisa é a gente atender uma pessoa no consultório, lidar com a individualidade dela, né? Com, é, são duas subjetividades que se encontram, né? A do terapeuta e da pessoa, né? Ali naquele contexto analítico, naquele setting analítico. Uma coisa é isso, outra coisa é você lidar com pessoas no meio social aí que não têm, às vezes, condições de trabalho, condições de saúde, segurança e educação, né? E nós temos que pensar também que o ser humano, né, o sujeito, o indivíduo, se constitui dentro de um campo de possibilidades, né? Dentro de um contexto, e desse contexto ele vai capturar alguns elementos para fazerem parte da sua identidade, para fazerem parte da sua individualidade. E aí a gente fica pensando, por exemplo, nessa realidade que nós estamos vivendo agora, né? As pessoas confinadas dentro de casa, né? As crianças, né, que não pode brincar lá fora. Então, tudo por conta de questões que estão, de certa forma, instituídas, né? É, assim, realmente a gente não consegue sair, sair de lá, né, dessa situação. A gente está vivendo uma situação muito complicada. E aí eu gostaria que primeiro, né, vocês comentassem alguma coisa sobre isso para poder dar sequência. O que vocês acham disso tudo? E o que a psicologia pode contribuir nessa situação? Alguém aí? E aí, pessoal? O que vocês acham? Olha, professor, o psicólogo, eu falo assim do psicólogo, eu acho que ele, tipo assim, eu vejo uma obrigação muito grande para ele em relação a isso, porque, por exemplo, nós, mesmo sendo estudantes de psicologia, a gente tem que estar à frente das pessoas, das demais pessoas, no quesito de acessibilidade, sabe? Uhum, Essa acessibilidade emocional, né? Com essa incerteza toda que tá tudo, né? sim. Eu acho que, não sei, eu me sinto tão responsável, tipo assim, quando eu vejo alguém reclamando cheio de dúvidas, cheio de medo, eu fico assim, eu tenho que ser diferente, porque eu sou um estudante de psicologia. Eu tenho que ter uma visão mais centrada disso, eu não posso me deixar isso desequilibrar. Uhum, Eu me sinto mais responsável em ter um equilíbrio em relação às outras pessoas, por ser um estudante de psicologia. entendi. Que eu tenho que tentar, mesmo não sendo psicólogo, eu tenho que tentar passar isso. Senão as pessoas pensam assim, nossa, é estudante de psicologia e está no desespero todo. E isso que você traz é muito interessante, porque, assim, na verdade, as pessoas elas olham para nós como profissionais mesmo, né? Como referência e tipo, psicólogo não pode ter, não pode sentir dor, não pode ficar triste. Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Uhum. O ser humano, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no, no indivíduo, o indivíduo ele está num contexto, né? E ele
ele está no contexto histórico, ele está em relação com os outros, né, desde que nasceu, e ele se constitui na relação com os outros, nesse ambiente todo, né? As pessoas têm as suas limitações e muitas vezes elas vivem numa questão de desejabilidade social, né? Elas querem ser aceitas pelos outros e acabam se perdendo nesse meio do caminho, né? Quem é ele, afinal de contas, né? Quem é ele? Quem é o sujeito no meio dessa massa, no meio de tanta gente, né? Quando a gente percebe, por exemplo, uma situação como essa, né, do coronavírus, a gente vê o quanto que as pessoas estão desesperadas, né? Pessoas em depressão, pessoas muito tristes e tal. Mas a gente também vê um outro fenômeno, né? O quanto que as pessoas, de certa forma, estão se unindo em prol de um objetivo comum, né? O que vocês pensam disso? Professor, por exemplo, as pessoas não estão mais se ligando tanto na questão do WhatsApp, assim, igual a gente fica naquele dia a dia. As pessoas estão conversando mais dentro de casa, percebendo mais, principalmente os mais velhos, conversando, tendo oportunidade de estar tendo essa troca, esse carinho, essa atenção, sabe? O social, ele está paralisado, né? Sim. Mas está dando oportunidade, igual foi dito, que a gente está tendo oportunidade de voltar a olhar para dentro de casa, a ser uma família, porque para você se dar bem socialmente, primeiro você tem que o social familiar. E isso nós não estávamos tendo com essa questão tão louca que a gente vive, essa correria. Então, tipo assim, parou tudo. Parou. E o que você tem que fazer? Não, você pode fazer sua ginástica dentro de casa. Você não pode. Você está só? Você não está só. Você está acompanhado. Tem alguém com você. Então, assim, a psicologia social, neste momento, está voltado para a família. Entendeu? E isso não é de agora. É igual eu estava conversando com minha mãe falando das revoluções que os meus avós participaram, da guerra, ela contando das dificuldades, da questão social, da questão do isolamento, da questão da união das pessoas, do que o plantava, o trocava. Então, assim, era mais a questão das revoluções, era mais assim, tinha um social, porque eles não estavam igual a gente, questão de saúde, né? Mas com o andar da carruagem, com o tempo que nós estamos vivendo, a gente precisava mesmo dessa reclusão em casa para esse social familiar acontecer. É isso que eu estou entendendo disso tudo. Interessante, muito bem. Quem mais, gente? O que vocês pensam sobre toda essa situação? Quanto que isso tem afetado a vida social das pessoas, né? A família? Alguém mais quer falar? Eu entendo. Pode falar, Thaís, né? Eu entendo que o familiar estão sendo as pessoas que ficam na nossa casa, porque praticamente, depois que passar isso, eu espero que seja logo, algumas relações familiares vão ficar estremecidas, porque tem pessoas que moram fora da sua casa, que tá vindo na sua casa e você tá tendo meio que situar elas, que não é para elas virem te visitar. É pra gente se manter em casa e preservar uns aos outros. É interessante, né, você falar isso, porque às vezes, inclusive, a gente pensa que todas as famílias do mundo são boas como as nossas, né? Assim, que bom que seria se, de certa forma, as pessoas tivessem uma convivência familiar tranquila, né, saudável. Mas tem hora que a gente vê realmente um padrão de relacionamento, assim, de muita competição dentro da família, né? De muita
assim, falta de diálogo, né? Ou então algum diálogo assim muito conflituoso, né? Então, realmente, né, pode ser que depois que isso tudo passar, né, haja outros tipos de relações mesmo, né? É, o que a psicologia social, assim, de certa forma, faz, né? Ela, ela estuda a maneira que as pessoas se influenciam, né? Influenciam umas às outras, né? Como que elas se constituem como sujeitos, né? E também a questão, assim, por exemplo, da conscientização sobre mecanismos de opressão, sobre a questão da discriminação, enfim. Então, a psicologia social, na verdade, você pode ter um olhar social, né? Você pode ser um psicólogo social e ter uma abordagem, por exemplo, psicanalítica sobre aquele fenômeno, uma abordagem comportamental, não tem problema, né? A questão é que é o psicólogo atuando no social, né? Ele vai de encontro ao social. E aí, a partir disso, a gente ainda tem a psicologia comunitária que saiu dessa psicologia social, né? Que é uma psicologia voltada para as comunidades, né? Então, eu lembro quando eu morava no Nordeste, né? Tinha alguns povoados no sertão. Era assim, você pegava a estrada, né? Em direção ao sertão da Bahia, assim. Você passava pela Lagoa do Brejo, a Lagoa Seca, a Lagoa Preta e a Lagoa da Vaca. Era tudo povoado. E eram uns povoados assim muito precários mesmo, né? Tinha escola nesses povoados que a escola era assim chão batido, né? Aquele telhado de folha, né? Casas de pau a pique, né? Então, assim, era uma realidade muito diferente da que a gente está vendo, do que a gente aqui na capital, né? Pessoas que não sabiam escrever, pessoas que não sabiam nem ler os números, né? O meu avô era analfabeto também, mas ele sabia fazer conta, ele lidava bem com dinheiro, ele vendia galinha, vendia porco, ninguém passava para trás, não. Ele conhecia bem os números, né? Sabia fazer conta direitinho. Quando você pega, por exemplo, um psicólogo que atua no social, ele, de certa forma, está preparado para lidar com todo tipo de pessoas, né? Pessoas carentes, pessoas com dificuldade, assim, de como é que fala? De interação com os outros, dificuldade, assim, para resolver problemas, né? Então, a psicologia social, ela tem um papel muito importante. Eu lembro de uma ação, seria tipo uma ação educativa, seria uma forma assim de chamar as pessoas do povoado para um projeto social que a faculdade tinha, sabe? Os alunos foram nos povoados para chamar as pessoas e para convidá-las para participar de projetos, tipo, vão fazer biscuit, vão aprender a cozinhar, vão aprender a fazer doce, né? Crochê, aula de música, isso tudo os próprios alunos organizavam as oficinas, era bem interessante. E o que acontece é que, assim, tinha gente que nem sabia o que era psicólogo, né? Tinha uma dificuldade, a pessoa falava assim, não, não vou lá não, vou ficar aqui na minha vidinha, do meu jeito, né? E eu tô bem aqui, né? Então, o psicólogo social, quando ele vai numa comunidade gay carente, assim, muitas vezes ele tem que explicar para a pessoa o que é a psicologia, né? O que ele está fazendo ali. E é uma área da psicologia que ela está em interação com vários outros saberes também. Então, você trabalha de forma interdisciplinar, você trabalha com assistente social, você trabalha com sociólogo, né? Enfim, psicologia social é o estudo científico de quê? Do próprio pensamento social, né? De como que nós nos percebemos, como que nós percebemos os outros,
como que nós nos vemos, né? Em que nós acreditamos, né? Quais são os julgamentos que nós fazemos, quais são as nossas atitudes, né? E sobre a influência social, né? A cultura. Por exemplo, vocês sabem um dos principais problemas que a Itália acabou ocasionando, né? Logo quando ela ficou sabendo do coronavírus, as pessoas confundiram num primeiro momento o isolamento social com férias. Então elas foram fazer compras, foram passear, foram fazer caminhada, né? E isso acabou sendo um problema para eles, né? Mas isso aconteceu aqui também, no Rio de Janeiro. Quando houve a determinação para as pessoas ficarem em casa, né? Que não ia ter aula nem nada, o que aconteceu? Os brasileiros do Rio de Janeiro foram para a praia, né? Então você vê como que a influência cultural, né, influencia no social, né? Como que a cultura influencia no comportamento das pessoas, né? Tem ainda essa questão da pressão para se conformar, né? Quando você pensa em relações de grupo mesmo, né? Assim, muitas vezes as pessoas acabam adquirindo vícios, né? Comportamentos, assim, por exemplo, de bebida, de droga, assim, ou de música, né? Para estar ali dentro de um grupo social, né? Acaba que a música, a droga, a bebida, assim, seria uma forma de laço social também, né? Quer Professor, comentar alguma coisa? Isso? professor, aqui, qual que tipo, seria a conduta assim, do psicólogo social na situação que a gente está vivendo de pandemia? Porque tem muita gente que não que tem dificuldade para ficar em casa, né? Aí fica tem uma crise de pânico, aí também não está podendo ter contato, ter aglomeração de gente. Ele poderia estar fazendo um atendimento online, que eu sei que existe já, né? Só que eu não sei se o psicólogo social poderia estar fazendo esse tipo de atendimento. Sim, seria interessante. Inclusive, eu estou num grupo de professores em Minas Gerais. E não é de professores, é de psicólogos em Minas Gerais. E lá eles, inclusive, divulgaram sobre um projeto social que eles estão fazendo, uma mobilização assim de psicólogos que estiverem assim interessados em apoiar as pessoas nesse momento, né? Para eles deixarem um contato. São psicólogos do Brasil inteiro que vão se unir em prol de uma causa, assim, para poder ajudar as pessoas assim que estão, por exemplo, em depressão, então ajudar as famílias, né? E eu não cheguei a ler profundamente sobre isso ainda. Depois eu posso falar com vocês, né, sobre esse projeto. Mas o fato é que, sim, ainda mais nesse tempo, né, em que as pessoas estão usando mais tecnologia, seria muito interessante. Eu acho que seria tipo esse aplicativo, né, que a gente está usando. Seria muito bom, assim, se a gente pudesse alcançar as pessoas, né? As pessoas estão sofrendo muito, as pessoas estão tristes, né? Quando aqui no Brasil a gente ainda não tem muita noção do que vai acontecer, né? A gente fica olhando assim as notícias, parece que a coisa vai ficar assim bem complicada, principalmente no final de abril, questão de saúde, né? Mas nós como psicólogos, né? O que a gente precisa fazer, né? Se a gente pega assim, por exemplo, o psicólogo social em si, ele vai tentar ter uma visão mais macro, né? Então ele vai tentar alcançar as comunidades, então famílias, adolescentes, né? Então, senhoras, idosas. Então ele acaba desenvolvendo algum trabalho com esse público. Do coletivo. Pelo coletivo. Pelo fato da gente estar nessa questão assim, do isolamento, isso atrapalha um pouco, né?
Não tem como realmente a gente fazer uma reunião aí com 10, com 30 pessoas, assim, não teria como, né? Quando essa crise toda passar, né, eu penso que as pessoas ainda vão sofrer uma certa consequências sobre isso, né? De certa forma, ainda vai ter assim aquelas pessoas que vão estar sofrendo sobre isso. Muitos vão ter perdido familiares, entes queridos, enfim, infelizmente, né? Então, poderia-se dizer que o trabalho do psicólogo seria após a crise, então. Assim, na verdade, durante a crise a gente, se a gente tem algum canal, alguma forma assim de divulgar alguma informação, né, assim, pela internet, que é o nosso instrumento por enquanto, seria válido, seria interessante, né? Trazer alguma mensagem de incentivo para essas pessoas, de certa forma, para meio que aliviar o sofrimento. A gente tem que lembrar que o ser humano está em constante mudança, é um constante vir a ser, né? Então, por mais que essa situação esteja complicada, esteja difícil, né? Para as pessoas que são vítimas estão com suspeita do coronavírus ou as que realmente são vítimas do coronavírus, né? É uma situação que vai passar, né? A questão é como que as pessoas vão dar um sentido para essa experiência na vida delas. Algumas pessoas vão conseguir transformar o tempo de isolamento, por exemplo, num tempo produtivo. Uma questão interessante da psicologia social é justamente essa. O quanto que as pessoas conseguem, por exemplo, administrar o tempo dela de uma forma que ela consiga sair desse momento mais forte, né? Mais, por exemplo, preparada para um concurso público, ou então aqui eu recebi uma mensagem que daqui 10 minutos a reunião vai encerrar, mas depois eu passo um outro código para vocês, tá, gente? Eu vou anotar ele lá no Classroom, tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em toda essa situação, né, a gente pensa assim, a gente pode refletir sobre o seguinte: existem pessoas que conseguem se adaptar melhor às intempéries da vida, né? E a psicologia social ela se preocupa com isso, né? O quanto que as pessoas conseguem lidar com as situações difíceis, né? Assim, por exemplo, se elas conseguem se organizar em grupos, né? Se elas conseguem fazer projetos, né? Pensando não apenas nelas, mas na comunidade, né? Então, de certa forma, a psicologia social ela tem um papel muito importante assim nesse sentido, né? E mais alguém quer comentar alguma coisa? Cri, cri, cri. Tá bom, vamos lá. Então, a psicologia social, ela estuda, assim, por exemplo, como que as pessoas negociam, estudam os grupos das pessoas, as relações sociais, questão de preconceito. Agora, acho que mais do que nunca, né, a psicologia social ela vai ter um novo papel, né? A psicologia ela está sempre se renovando e seria de lidar com essa nova realidade que nós estamos enfrentando agora, né? Então, muito provavelmente as pessoas elas vão sair dessa condição assim de essa recuperação dessa crise, assim, vão ter pessoas com estresse pós-traumático, pessoas com transtornos de comportamento, né, com assim, com crises de ansiedade, né? Questão assim, por exemplo, de desemprego. Então, o que o psicólogo social poderia fazer depois dessa crise, né? Bom, talvez observar como que as pessoas se adaptam em relação ao trabalho é uma coisa interessante da gente ver, né?
porque muitas pessoas vão ter que se adaptar a uma nova realidade econômica, né, realidade assim da própria condição de trabalho, né? Muitas empresas não vão ter condição de manter os funcionários, né? Então acaba que essa crise ela meio que tem um efeito de bola de neve, né? Então é uma coisa assim um pouco complicada assim. Mas como tudo passa, né? Essa situação pode passar, as pessoas precisam buscar alternativas de se adaptarem, né? Buscarem novas estratégias aí de mudança. Né? Querem comentar mais alguma coisa? Não? A Daiane falou se o tratamento psicólogo atuaria pós seria o caso dele atuar pós-epidemia. Seria também, por exemplo, as pessoas que procuraram para o psicólogo hoje, elas estão querendo resposta que, com essa certeza, ninguém tem, né? É. Seria por isso, sim? As pessoas querem respostas. Elas estão querendo que o psicólogo, tipo assim, você pode procurar o psicólogo que falar que a gente fala, que o psicólogo fala que vai dar tudo certo, vai ficar bem, que tá tudo certo, mas a gente não tem essa certeza para falar isso. Eles querem, busca isso, né? Que o psicólogo fala alguma coisa que a deixa tranquilo, mas a gente, tipo assim, o psicólogo não tem essa certeza, né? Ninguém tem, né? Ninguém tem. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na psicologia das emergências e desastres. Não sei se vocês já ouviram falar desse nicho aí da psicologia, né? Tem crescido bastante, é um tema emergente, é um tema novo, né? Assim, a primeira vez que se falou em psicologia das emergências foi com aquele caso aqueles trabalhadores que pegaram, acho que em Goiânia, em Goiás, eles pegaram um produto químico, né, azul, acharam bonito, levaram para a família toda e as pessoas acabaram sendo contaminadas com aquilo também. Eu esqueci. Foi no Tem até um filme dos É o Césio. Césio, exatamente, isso. É o Césio. Isso. Né? Eles desmontaram, quebraram, era um negócio de raio-x, é uma coisa assim. Era radioativo o negócio. É um hospital desativado. Sim. E as crianças comeram. E lá na cidade, eu tive lá, a cidade em Goiânia, Uhum. é muito triste. Muito o lugar está tudo lá, foi terrível aquilo, né? Foi a primeira vez que se falou em psicologia das emergências, foi ali, naquele momento. É uma questão, assim, muito complicada, porque muitos psicólogos não se sentem preparados, inclusive, para poder lidar com esse tipo de situação, né? Até tem muita boa vontade, vão lá, querem ajudar, mas assim, não tem uma preparação. E como que eu me preparo? Bom, uma questão assim importante é a pessoa, por exemplo, que é um voluntário, que quer trabalhar, por exemplo, caiu uma barragem lá, o que eu faço? Bom, a primeira coisa, se integrar a uma equipe que já está fazendo alguma coisa ali, né? Não querer partir do zero, né? E ter muito cuidado com o que se vai falar para as pessoas, né? As pessoas, como você disse mais cedo, né? As pessoas olham para a gente buscando respostas, né? E elas realmente esperam que nós tenhamos a resposta correta, vai ser a melhor resposta. E isso é muita responsabilidade, né? A gente tem que ter cuidado, por exemplo, para não prometer as coisas. Olha, vai ficar tudo bem, você vai conseguir um emprego melhor, né? Você vai, nossa, não, me morreu, não se preocupe não, aí vai ressuscitar. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente tem que estar atento à dor do outro, né? Aos mecanismos aí de construção da identidade das pessoas, né? Respeitar as individualidades, as diferenças, enfim.
quando a gente trabalha com psicologia das emergências, então, aí eu penso que essa pandemia que está aí é uma situação de emergência, né? É uma situação assim que, por exemplo, a gente não pode deixar que as pessoas tenham uma visão de túnel, né? Sendo que lá no final do túnel, a luz que está lá é um trem que está vindo, né? Não é uma saída. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas elas não tenham esse tipo de visão, né? Que realmente elas consigam ampliar a visão da realidade delas, né? Da situação que elas estão vivendo. E quando a pessoa está vivendo em situação de dor, sofrimento, né? Principalmente quando é uma dor em massa, né? As pessoas têm realmente muita dificuldade de enxergar outras possibilidades.